Olá, paz do Senhor. Você sabe o que é resiliência? Vamos falar um pouco mais sobre isso? Olá, paz do Senhor. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal do Ministério Resgatando Vidas pelo YouTube. Eu queria conversar um pouco com você sobre resiliência e eu queria começar já te dando a definição do que significa essa palavra. Resiliência, no seu sentido físico, o dicionário diz que é uma propriedade de um corpo de se recuperar à forma original após sofrer choque ou deformação. E no sentido figurado, é a capacidade de superar, de recuperar de adversidades. Meu Deus, resiliência é uma palavra que o cristão deve ter. E eu queria falar um pouquinho mais com você sobre isso. Eu queria chamar a sua atenção hoje para o que está lá na carta de Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 4, que diz assim: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Meu Deus! Aqui Tiago está falando que nós devemos nos alegrar quando passarmos momentos de dificuldade. Nós devemos nos alegrar quando passarmos por adversidades e tribulações. E eu queria te perguntar isso. Você, quando tem passado por todo esse período que nós passamos tão problemático, de pandemia e tantos outros problemas no mundo, será que nós temos enfrentado de verdade esses problemas e essas adversidades com alegria? Será que nós temos nos alegrado? Eu preciso que você medite um pouco sobre isso. E eu quero que você entenda que cada adversidade, que cada problema que vem sobre a sua vida é para fazer você crescer, amadurecer e para que a graça de Deus seja derramada em você e te aperfeiçoe através das lutas, tribulações e demais circunstâncias da vida. Eu queria compartilhar uma outra coisa que está lá em Jeremias, no capítulo 18, versículo 6, que diz assim: Casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez o oleiro? Diz o Senhor: Eis que como o barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. Aqui o Senhor chama Jeremias para descer à casa do oleiro. E eu queria te falar, Deus faz isso conosco hoje. Ele não chamou somente Jeremias para descer à casa do oleiro, mas Ele chama a mim e a você para estarmos juntos na casa do oleiro. É exatamente isso. Ele chama a gente, Ele fala: filho, desce. E eu queria te fazer esse pedido hoje. Vamos descer à casa do oleiro? A palavra descer significa eu vou diminuir, eu vou me esvaziar. Ainda que eu tenha lutas, adversidades, tribulações que eu esteja passando na minha vida, situações muito complicadas, a palavra de Deus para nós sempre é: desça na presença de Deus. Se renda na presença de Deus e deixa Ele trabalhar em você, deixa Ele trabalhar no teu interior. E eu queria convocar você hoje a descer à casa do oleiro, para que você comece a entender melhor essa palavra resiliência, resistência, persistência, para que a graça de Deus continue moldando as nossas vidas de acordo com a vontade do oleiro. Eu preciso compartilhar com você que quando o oleiro ele vai trabalhando no vaso, ele vem com a sua mão e ele vai trabalhando em todos os detalhes ao redor, por dentro e por fora. Só que muitas vezes o barro ele é um pouco duro e ele necessita então de água, então o oleiro vem e derrama água. E aqui eu quero te dizer, esta água é a água da palavra, para que eu e você possamos ser hoje moldados de acordo com a vontade de Deus. Nós necessitamos absorver o que a palavra de Deus nos ensina. Então hoje eu queria chamar você à responsabilidade da leitura da palavra, para que o barro que somos nós somos feitos do pó da terra, para que o barro seja amolecido, nosso coração seja amolecido, nós possamos estar amolecidos para que quando a mão do oleiro tocar nas nossas vidas, nós estejamos totalmente gratos
pelo favor de Deus de nos lapidar, de nos moldar e trabalhar em nós. E ainda diante desta imagem que nós estamos vendo do escultor esculpindo ali a sua obra de arte, o seu vaso, eu quero te dizer, esse vaso, depois que ele é lapidado, depois que ele é moldado de acordo com a vontade do seu Criador, aquele vaso então ele passa por um outro processo, ele é levado a uma estufa, a uma fornalha de fogo e ele fica ali no calor para que as impurezas sejam retiradas, para que aquele barro então seja aperfeiçoado, que ele crie resistência e tudo isso Deus faz conosco. Através desta grande fornalha a qual nós somos colocados, de lutas, adversidades e tribulações, Deus então trabalha nas nossas vidas, nos aperfeiçoando, nos moldando para que sejamos vasos para honra e glória do seu nome. E tudo isso que você passa na sua vida, que você muitas vezes diz, pastor, como tem sido difíceis esses dias, eu quero te dizer, tudo isso é Deus trabalhando na sua vida e na minha vida para nos aprimorar, para nos aperfeiçoar. Então não tenha medo do agir de Deus, simplesmente se renda, simplesmente se entregue diante do seu Criador e deixa Ele trabalhar com as lutas e adversidades. E não se esqueça, nós devemos ter sempre uma postura de alegria, como diz Tiago quando eu comecei lendo aqui para você. E uma outra coisa que eu queria colocar para você hoje, para a gente já ir caminhando para o final dessa mensagem, é aquilo que está lá em Atos, capítulo 16, a partir do versículo 16. Vai contar uma linda história. Paulo e Silas, eles saíram de casa com um propósito. Eles saíram de casa para orar e adorar. E Paulo e Silas, lá em Filipos, neste caminho para adorar ao Senhor, eles sofreram alguns percalços no meio do caminho. E eles foram levados ali à presença de magistrados e eles foram açoitados e eles então foram presos. E Paulo e Silas, certo momento, estão então agora no cárcere. Eles estão presos, algemados no cárcere interior. Mas eu quero te dizer, o propósito daqueles homens de Deus, ele não foi frustrado. O propósito daqueles homens de Deus era adorar ao Senhor, era engrandecer o seu nome. E então Paulo e Silas, ali na cárcere interior, eles falam, olha, nós estamos presos, nós sofremos pelo Evangelho, mas nós temos um propósito maior, que é glorificar a Deus, que é exaltar a Ele. E então Paulo e Silas começam a adorar e começam a engrandecer o nome do Senhor. E o que acontece, todos nós já sabemos, aquele lugar recebe um terremoto da glória de Deus e as correntes caem e todos são soltos e há salvação sobre aquele lugar e sobre a família do carcereiro. Mas por que é que eu estou te contando tudo isso? É porque eu quero te dizer que quando eu e você aprendemos a ser resilientes, persistentes, não importa o lugar, não importa a circunstância, mas nós seremos agentes de transformação de ambientes. Não é mais o ambiente que você está que te transforma, mas é você que transforma o ambiente. Por quê? Porque maior é o que está em você do que o que está no mundo. Então, por favor, seja como o apóstolo Paulo, na prisão, no cárcere interior, por mais que você muitas vezes diga, pastor, eu não vejo solução hoje para a minha vida, mas eu quero dizer para você, você precisa de novo olhar para o seu Criador e saber que você foi criado para um propósito, adorar a Ele. Paulo e Silas entenderam isso, então onde eles iam, eles adoravam ao Senhor. E então as cadeias eram rompidas, os locais aonde eles plantavam os seus pés, eles tomavam por herança, porque eles entenderam que maior era o Espírito Santo de Deus que habitava neles do que o que está no mundo. E assim é sobre a sua vida. Você precisa ser resiliente, persistente, determinado. Não desista. Deus tem um plano e um projeto determinado para a sua vida e Ele está te convocando nesses dias a você ser persistente. Resista. Diga a você mesmo, ó minha alma, aquieta-te dentro de mim.
pois ainda louvarei ao Deus da minha salvação. Ele é o teu Deus e o teu Senhor. Então não desista, por mais que o contexto seja difícil, deixa que tudo isso que está acontecendo molde e lapide o seu interior e que nós possamos andar de glória em glória, como diz a palavra do Senhor. E para terminar, eu quero só citar aqui Romanos capítulo 5, versículo 3. Olha que lindo. A tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência e a experiência produz esperança. Meu Deus! A tribulação, ela vai gerar lá no final de todas as coisas a esperança. E esta esperança é Jesus. A esperança não nos decepciona. Ela nunca nos abandona. A esperança é o próprio Jesus que vive em nós. Então, por favor, sabe qual é o motivo maior que você deve persistir, que você deve ser resistente, resiliente? É porque a esperança que há em você, ela é fiel e ela se cumprirá. Chegará o dia e um momento em que toda lágrima cessará. Chegará o dia e um momento em que nós estaremos com o Pai das luzes, o Rei da glória, o seu Pai. E então lá não haverá mais dor, não haverá mais dia difícil, porque todos os dias nós veremos ao nosso Criador. Hoje nós conhecemos em parte profetizamos, mas chegará o dia e a hora em que nós vamos conhecer a Ele em sua totalidade. E então tudo quanto nós passamos hoje aqui, nós diremos assim: ah, valeu a pena. Valeu a pena. Cada luta, cada sofrimento, cada dor, valeu a pena. Que Deus te abençoe, que essa mensagem possa de verdade entrar no teu coração e trazer fruto. Trazer um fruto de resistência, de persistência, de resiliência. Deixa o Senhor trabalhar em você e no seu coração. Assim como o Criador trabalha na criação dos vasos ali, o oleiro trabalha criando os vasos, deixa ele trabalhar no seu interior. Se você gostou dessa mensagem, por favor, que você deixe o seu like, curta, compartilhe com todo mundo. Não deixe a mensagem ficar só aqui nesse canal, mas compartilhe para pessoas que precisam ouvir essa mensagem em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que você tenha um excelente dia na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Beijo!